Continuando a montagem do motor 1700, eu já tenho feito aqui as regulagens de válvulas. E a gente tem aqui então do mesmo tamanho os parafusos. Isso indica que a gente tem então uma simetria bem boa no motor. Aqui eu já coloquei o radiador de óleo que vai ser usado para teste. E esse aqui é assim, ó. Eu uso esse aqui, esse outro de cima. E é o melhor jeito que eu tive até hoje que não me deu complicações. Tem um outro que é diferente, parece um tubinho. Aquilo ali sempre me dá vazamento. Aqui dentro tem aquele negocinho. Para quem gosta, as engrenagens de dente reto do comando. Essa chapinha aqui ela é sempre montada assim, tá? Nessa posição mesmo aqui, ó. O que acontece? Tem aqui, ó, platinado, para quem gosta. E o que acontece? Eu usei como parâmetro, lembrando que aqui dentro nós temos um comando W110 e eu usei como referência o ponto morto superior com o pistão todo no topo. E então a gente vem aqui no referido e faz o teste de válvula. Já foi regulada a válvula, não por balanço. Eu regulei via a posição do pistão. Esse é o modo que eu uso. E eu acho muito mais viável e muito mais simples e tem o mesmo resultado. Pode olhar aqui, você vê que os pratinhos estão iguais, porque se eu tenho folga aqui, obviamente, os pratinhos vão ficar na posição que a mola trouxe. Se eu tenho um desgaste em sede ou na válvula alguma coisa, pode acontecer do pratinho ficar mais para fora. E aí vai dar diferenças. Então aqui, como são cabeçotes novos, a princípio está tudo retinho. Então não tem o porquê de ficar aí complicando, sendo que provavelmente depois vão usar a folga de 0,10 e aí vai manter na posição igual. Então não vejo qual que é a lógica. Mas enfim, aqui eu utilizei a posição do pistão. Neste caso aqui é o cilindro 1. Uma outra coisa interessante também é o seguinte: esse distribuidor ele ficou com o 1 aqui. Provavelmente, se eu colocar um outro distribuidor, o 1 vai ficar para lá. Por isso que eu sempre digo, quando você vai tirar um distribuidor, primeiro você coloca ele aqui, saindo o cabo de vela do cilindro 1, marca essa posição, coloca ele aqui, aí você tira ele, depois você coloca, porque provavelmente ou ele vai ficar para lá, ou ele vai ficar para cá, ou ele vai ficar assim. Porque cada distribuidor é um distribuidor. Aí, por exemplo, se você quer mudar, eu quero colocar para lá. Aí você saca o distribuidor, gira ali a base dele e o rotor vai mudar para esse lado, tá? E óbvio que se depois você vai colocar um outro distribuidor, a posição vai mudar também. Então, cada distribuidor é uma posição. Neste caso aqui, ó, o primeiro cilindro vai sair daqui. Mas eu ainda prefiro que ele saia daqui ou daqui. Mas esse aqui não é o distribuidor que vai ficar aqui. Então, por isso que está desse jeito. E provavelmente nem vai ter distribuidor esse motor aqui. Então, é só para um teste mesmo. Uma outra coisa. Eu fiz uma marquinha aqui
E aqui eu tenho o quê? A chaveta, a posição da chaveta horizontal para a esquerda. Eu tenho aqui a posição do rotor, tá bom? Então o que que acontece? Se você tirou o distribuidor ou acabou de montar o motor e aí você está perdidinho, o que que você vai fazer? Primeiro de tudo, calma. Depois você vai vir e vai colocar a chaveta aqui na posição, aqui à esquerda. Automaticamente, ó onde que está a marca do PMS. Só que aqui pode ser 3 e pode ser 1. Então o que que você vai fazer? Neste caso aqui eu sei que é o 1 porque eu estou mexendo nisso aqui faz horas. Mas se você não sabe, o que que você vai fazer? Você fez ali, coloca o cabo de vela do cilindro 1 aqui, do 4 aqui, do 3 e do 2. Tenta ligar o carro. Estourou, não ligou, ou às vezes ele só fica tentando ligar. O que que você vem? Você vem aqui e ajusta o ponto. Tá. Não deu certo, não deu certo, ou está estourando, o que que você faz? Você volta aqui de novo, coloca a chaveta, coloca aqui, volta o rotor aqui na posição, vai girando o motor até ele chegar na posição. Feito isso, o que que você faz? Aí você vai e troca. Aqui você põe o 3, então aí fica sendo 3, 2, 1, 4. E aí vai dar certo. Então você vai descobrir a posição do cabo de vela, tá? Então no caso de você estar perdido, é isso aí que você tem que fazer. Aqui, por exemplo, ó, você já vê que tem um monte de marcas. Ó, tem essa marca aqui, ó, tem uma outra marca aqui e uma outra. Provavelmente cada motor teve uma posição aqui nesse distribuidor. E aí marcaram dessa forma. Então você se perdeu, não sabe, o que que você vai fazer? Vem aqui, ó, e posiciona a chaveta para a esquerda. Então aqui vai dar o 3 ou vai dar o 1. Neste caso aqui é o 1 porque eu sei que é que eu que estou fazendo. Mas quando você não sabe, você vai nessa situação e depois você só inverte. Então, às vezes quando eu falo assim, inverte o 3 pelo 1. Então aí o que você vai fazer? Você vai tirar o 1 daqui e vai colocar o 3. Aí o que vai acontecer? 3, 2, 1 e 4. Então, ou seja, do outro lado ficou sendo o 1, se aqui for o 3. É assim que funciona, certo? Então, isso acontece muito fácil assim. Isso aí acontece muito fácil. Então, às vezes você coloca, está montando o motor, às vezes você coloca para ficar nessa posição aqui o 1, mas aí você deu uma bobeirinha e ele pulou para cá. Aí você trocou de distribuidor e ele já se perdeu. Então, se perdeu, não está sabendo, vai aqui, colocou. Você pode até tirar isso aqui, dependendo da situação, ou você pode vir aqui e memorizar, que aí ele vai estar com uma marcaçãozinha aqui na direção das emendas da carcaça, e ele vai parar aqui. Liguei o carro, tá? Ele parou lá. Daí você vai rodando, rodando, rodando. Aí ele vai parar aqui de volta. Quando ele para aqui, você alinha aqui e inverte os cabos de vela. Quando você se perdeu. Que isso é muito comum de acontecer. Isso é muito comum, principalmente quando você pega um motor que você não sabe como ele tá, como ele é. Então, às vezes essa marcação da polia tá errada. Então, tem uma série de coisas que pode dar errado, tá? Então, se você se perdeu aí, ou tá montando o motor, não tá ligando, tá estourando, então o que acontece? Aí você colocou aqui, ó, tá? No caso dos de aranha, aí você deixa a aranha bem posicionadinha aqui, que já é o ponto. Aí neste caso aqui você pode usar lâmpada. Então tem várias formas que você pode fazer sem precisar entrar em desespero. Mas numa eventual situação também você pode rodar o distribuidor para lá ou para cá, vai girandinho, vai dando a partida tal. Opa, ameaçou de pegar, isso começou a estourar, daí você volta um pouquinho tal, e até você achar o ponto exato. O importante é que o cabo de vela fique bem na direção do rotor. Fazendo um teste, eu deixei o ponto morto aqui. A chaveta eu já deixei marcado anteriormente. E aqui eu coloquei o distribuidor do meu carro. E o ponto do que seria o primeiro cilindro, que no outro distribuidor era aqui, esse já passou para lá. Então ele já ficou aqui, ó.
Então, troca de distribuidor é isso. Você coloca o anterior no ponto ali que indica a saída para o cabo de vela do cilindro 1. E aí você tira o distribuidor e coloca o outro. Porque provavelmente o ponto vai ficar para o outro lado. Então o ponto estava do lado de cá, agora ele foi para lá. Se eu quiser fazer isso aqui voltar para o lado de cá, eu tenho que inverter a base do distribuidor. Então aí alguém vai dizer assim, ah, mas é lá dentro, lá o pinhão que foi montado errado. Não, cada distribuidor tem uma posição, alguém às vezes pode já ter invertido, e se você for querer mexer lá, você pode arrumar até um problema. Então, o que acontece? Faz isso daqui e aí vai dar certo. Neste caso aqui, trocando de distribuidor, que esse aqui é um sistema aranha, ela já pulou para cá a saída do cabo de vela do cilindro 1. Então eu vou ter 1, 4, 3 e 2. Anteriormente era 1, 4, 3 e 2. Espero que com esse vídeo te ajude de alguma forma. Então aqui é mais para mostrar. Este motor conta com lash caps, que é aqui onde vai para bater, né, o, o parafuso. Era para ter os patinhas de elefante, mas preferiram não colocar, então vai de parafuso mesmo e apenas com a adição dos lash caps. Aí continua tudo igual, tá? Tem essa lata feia aí, mas é só um provisório, porque esse motor ele vai ter uma cor, vai ter aí algumas coisas diferentes, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. É o lash caps e as regulagens de válvula. Aqui já tem aqui as molas, ó, de 5 elos, os pratinhos forjados. E por enquanto vai ter aí um radiador deslocado, lá também vai ter, mas vai ter um outro grande, diferente. Provavelmente a gente vai mostrar alguma coisa, eu acho, se puder a gente vai fazer, eu não sei se vai dar, não sei como vai ser, mas a princípio aí, tá, o motor aí já foi no finalmente, e o dono tá vindo buscar ele, e é assim que está. O balanceiro optaram por usar o original, tá bom? E é isso. Então agora a gente vai fazer a finalização, colocar as tampas de válvulas desse modelinho aqui, ó, para quem gosta aí, ó. E junto com as molas, que também são um cromado, seria mais legal se fosse inox. Cromado eu acho que pode enferrujar, talvez. Mas então é isso aí. Então a gente tá chegando aqui praticamente no fim do motorzinho aí 1700 com o W110. Espero que, se você tem alguma dúvida nessa questão aqui de achar o ponto do distribuidor, quando você tira o distribuidor e coloca o outro, então você já pode deixar aqui na posição. Mas se você pegou, não sabe, você pode se basear por aqui e prosseguir. Então que vai dar certo para ligar. Regulagem de válvula já é um assunto que está batido, todo mundo sabe fazer, então já estão até inventando outros meios de fazer regulagem de válvula, mas a gente continua usando aí, ó, PMS. Aí vai lá no pistão correspondente e faz a regulagem, sem muitas delongas. Então a gente vai no mais simples. Eu começo sempre pelo 2, e aí eu virando o motor eu já faço o 1 e o lado de lá já vai estar pronto. E aí eu venho aqui e faço o 3 e o 4 para ganhar tempo. Mas nada impede de você fazer o 1, fazer o 4 e tal, e depois repassar e analisar e ver se não tem nada pegando e tal. Uma coisa que você tem que prestar muita atenção também, principalmente quando você estiver montando o motor, é se por acaso as varetas não pegam na capa de tucho, tá? Que pode acontecer de ficar pegando e às vezes vai estourar lá no carburador e você fica maluco. Nossa, tá estourando lá no carburador e eu não sei o que que acontece. Então às vezes é isso aí, ó, porque elas não ficam bem no meio. Então às vezes ela fica pegando e isso segura aí a vareta e a vareta vai ficar estourando lá no carburador. Tem tudo isso. E aí às vezes você vai ficar assim, nossa, mas e agora? O que que eu faço? E às vezes é isso, é uma posição errada dentro da capa de tucho e isso pode ocasionar até na quebra do motor, tá? De repente,
dar algum probleminha aí, você pode ter um travamento, pode quebrar uma vareta. Estou dizendo que pode, tá? Estou dizendo que vai, mas acontece. Acredito que é mais isso daí que eu queria mostrar, porque teve uma pergunta aí no comentário, na questão aqui de achar o ponto, e é isso, que normalmente a gente faz isso, a gente coloca aqui para fazer, tá bom? Na dúvida, vai aqui, ó, chavetinha para a esquerda, que aqui é certeza que está no 1 ou no 3. Não tem erro. Então agora eu não sei como vai ser, mas se eu tiver alguma novidade desse motor eu vou mostrando para vocês. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.